capítulo 11, Juízes, capítulo 11, versos 1. Glória a Deus. Juízes 11, 1. Eu aprendi com o irmão Renato que enquanto nem todos acharem, não pode ler. Ele fala que senão a pessoa não aprende, né? Está aqui no telão, mas vamos esperar todos achar, amém? Diz assim a palavra de Deus: Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Fale, guerreiro valente. Amém. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava-se Gileade. Amém? Feche a sua Bíblia, põe no seu assento, feche os seus olhos e peça para que Deus possa me usar essa noite. Que não seja o homem aqui está, mas o Deus dos homens que venha falar conosco. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco, Senhor, diante da Tua presença. Se estou aqui, Senhor, porque é da Sua vontade, Senhor, então seja feito, Senhor, como Tu queres. Usa-me, Senhor, conforme a Tua vontade. Usa-me, Senhor, conforme o Teu querer, ó Pai. Fala conosco, ó Pai, porque estamos aqui para ouvir a Sua voz. Estamos aqui, Senhor, porque precisamos Te ouvir, ó Deus, e carecemos de Te ouvir. Estamos aqui, Senhor, porque gostamos de Te ouvir. Senhor, fala aos nossos corações, porque a Sua igreja ouve a Sua palavra. Amém. Tome os seus assentos em nome de Jesus. Irmãos, quando nós vemos no livro de Juízes, no capítulo 11, no versos 1 que a gente leu, a gente vê o escritor falando que tem um homem valente. Outras Bíblias falam que era um homem valoroso. Algumas traduções falam que era um guerreiro. Mostra-se que era um grande homem, né, Léo? Mas o escritor deixa muito claro, em seguida, mas era filho de uma prostituta, era filho de uma piriguete, né? Era filho de uma garota de programa. Mas logo em seguida ele também fala, era filho de Gileade. E aí nós começamos a entrar na mensagem de Deus. Irmãos, a palavra de Deus ela é muito viva e cada pedaço dela tem um porquê. Senão ela não tinha porque está na palavra. E a partir do momento que nós começamos a ver que ele era um homem valoroso, que ele era um homem grande, e ele era um filho de uma prostituta, nós falamos, tem algo diferente neste rapaz. Tem algo diferente que Deus olhou para este moço. Quem era Gileade? Ele era um homem, filho de um fruto. O fruto de um pecado, vamos dizer. Ele era filho de algo, podemos falar de um deslize, né? Um acidente de percurso. Gileade pagou-se por aquele homem. Pagou para ter relação com aquela mulher, ela era uma prostituta, e veio a ter aquele menino. Jefté era um rapaz o qual a sua mãe não preparou para tê-lo. Ela não teve uma preparação, falou, eu quero ter um filho, como o Beto e a Patrícia acredito que tenham feito, como eu e a minha esposa, vamos estar na hora de nós termos um filho, vamos ter uma filha, um filho, vamos fazer um enxoval, vamos preparar o nosso quarto, vamos fazer lá um berço, como o Rafael e a Thaís estão fazendo, a gente vê como é preparado, como é gostoso a espera de uma criança, mas ele não teve isso, porque ele não foi premeditado, ele não foi esperado, e aí começa uma situação triste. Uma criança muitas vezes rejeitada, uma pessoa talvez não aceita pela sociedade, a sociedade antiga era complicada, a sociedade antiga não aceitava certas coisas, e ali existia um rapaz que talvez rejeitado pela sociedade, mas o seu pai Gileade, como diz, era um homem duro,
Por mais que ele tinha pecado, mas ele era um cabra macho. E aí ele chegou para a mãe dele e falou assim, ó, você eu não quero, piriguete, mas o filho é meu e eu vou querer ele. E aí Deus começa a mudar a história. Eu não sei para que você veio pensando nesta noite aqui, mas uma coisa é certa, a sua história foi Deus quem escreveu. Pode ser pensando o que for, pode estar desacreditado, mas o final dela, Deus vai te dar. Você vai ver como o Deus de Jefté é o mesmo meu Deus e é o seu Deus. E aquele homem falou assim, olha, você eu não quero, mulher, mas o filho é meu. Eu vou honrar com o meu compromisso, ele eu quero. Ele eu vou levar para minha casa. E mesmo Gileade sendo um homem casado, ele ainda não tinha filhos. Ele ainda não tinha filhos. Então ele começou a amar aquela criança. Um homem, um filho, meu primogênito, nossa, que beleza. E ele começou a ter amor por aquele filho. E você lê a sequência da palavra, você vai perceber isso. E logo no versículo 2 do 11, você vai ver que a mulher dele começa a criar. Diz a Bíblia ali, ela começa a parir lá, vai lá sair. Aí ela abriu a sua ventre e veio os irmãos de Jefté. Os irmãos de parte de pai, mas não de mãe. E aí você imagina aquele menino crescendo no meio dos seus irmãos, mas sempre ouvindo falar, você não é filho da nossa mãe. Mas só que ele era o primogênito. E o pai dele fez questão de dá-lo a primogenitura para ele. Falou, você é o primogênito. E todos nós sabemos que na Bíblia, o primogênito tem como dever manter a família. Quando o pai dele morrer, ele vai assumir. A herança vai ser eu que vou saber o que vou fazer. É o primogênito e ele era o primogênito daquela família. E como era visto, o seu pai veio a falecer. Mas nós vamos ver que na sequência, quando o pai dele morre, os seus irmãos fazem um complô e falam assim, companheiro, aqui você não vai mandar. Você não é filho da nossa mãe, então você some daqui. Se você ler a sua Bíblia aí, eu não quis ler toda a Bíblia, mas se você depois chegar na sua casa e você ver, você vai ver que está aqui. Os seus irmãos se reúnem e falam assim, ó, aqui não. Aqui quem manda somos nós. Filho de uma prostituta, saia daqui. Eles falam, você é filho de uma prostituta. Saia desta casa. Vai embora daqui. E ele mesmo sendo o primogênito, Luciano, ele sai com a mão na frente e a outra atrás, sem nada. Herança? Imagina, não. Vaza, companheiro. Se manda, como diz os jovens, dá linha na pipa, né? Vaza. E ele deu. Se mandou daquele lugar. E a Bíblia fala que ele foi morar numa região chamada Tobi. Você pode ver aí fala que ele foi para Tobi. E se nós estudarmos a Bíblia, nós vamos ver a história que Tobi era o lugar onde moravam muitos bandidos, vagabundos, malandros. E aí ele foi morar para aquele lugar. Podemos dizer que ele virou um menino de rua, porque ele ainda era jovem. Ele não tinha completado os seus 18, 19 anos, porque senão ele tinha ido de frente com aqueles irmãos e falar, não, epa, eu já estou mandando. Mas não, ele se tornou um menino de rua lá onde ele foi. Lá com o povo de Tobi, uma região esquecida, uma região que ninguém dava nada. Toda cidade tem, né, um ponto, aquele lugar, a hora que você fala aquele nome, depois eu falo, não, meu Deus, você é de lá? E ele foi para um lugar assim, ele foi para Tobi. Mas irmãos, uma coisa eu te digo, companheiro, a pessoa que nasce para ser líder, a pessoa que tem promessa de Deus, nós lemos aqui no primeiro começo aqui, o hino que o pastor Amadeu falou, promessas de Deus, eu falei, Senhor, está ligado, o cara que nasce com a promessa, o cara que tem a marca do homem lá em cima, ele começou a ser líder dos meninos de rua, Tid. Você vai ser líder aonde você estiver, você vai ser cabeça aonde Deus te colocar, você vai vencer aonde você estiver.
E ele lá no meio dos meninos de rua, a Bíblia fala que ele se tornou líder daqueles vagabundos. A Bíblia fala assim, ele se tornou líder daqueles malandros. Ele passou a se tornar líder do povo de Tobi. Mas Deus faz as suas peças, irmãos. Esses dias mesmo eu falava com a minha esposa, Deus prepara as coisas e nós não sabemos o que Ele quer. Deus faz as coisas da maneira dEle. E aí nesta época, levantou-se um povo contra Israel. Mas ele não estava em Israel, ele estava em Tobi. Levantou-se um povo contra Israel. O povo de Amon se levantou contra Israel. E Israel, nessa época, não tinha rei. Eles estavam passando pela situação da época dos juízes. Não tinha rei na terra, era juízes. Mas esta época, o 8º juiz, que era Josué, ele tinha morrido. Então quer dizer, estava sem rei nenhum, estava sem comando. Estava sem gerência a bagaça lá, estava tudo parado. E o povo se levantou contra Israel, Amon, o povo de Amon. E o povo de Amon era temido, pastor. O povo de Amon era um povo que era temido, ele era tido como o povo do risca-faca. A Bíblia fala, não sou eu que estou falando, a Bíblia fala que eles não perdoavam ninguém. Eles iam e arrancavam os olhos dos inimigos deles. Eles iam nas mulheres grávidas e cortavam o ventre das mulheres e tiravam a cria de dentro da barriga, os filhos de dentro da barriga. Este era o povo de Amon. E é o povo que se levantou contra Israel. E o povo de Israel estava com medo deste povo. Vocês sabem quem que era Amon? Quem que eram os amonitas? Sabe de onde eles vieram? Eles vieram, lembra aquela história lá de Gênesis, quando o povo saiu quando Ló saiu, ele saiu, ele, a sua mulher e as suas filhas. A sua mulher ficou para o meio do caminho, virou estátua de sal. E as suas 2 filhas estiveram com ele. E a Bíblia fala que as 2 filhas de Ló embriagaram o pai delas para ter relação sexual com o pai. Agora eu vou falar para você, não sei aonde que eles acharam cachaça. As pinguças deram jeito, né? Eu acho que eles trouxeram de Sodoma e Gomorra. Porque não tinha como, eles embriagaram o pai. Aí que está, muitas das vezes, irmãos, sair de Sodoma e Gomorra foi fácil, mas Sodoma e Gomorra não saiu deles. O povo sair de Israel também foi fácil. Mas aí que está conosco, às vezes nós saímos do pecado, mas o pecado não sai de nós. Às vezes nós saímos do momento difícil, mas o momento difícil fica em nós. E hoje Deus vai fazer mudança neste lugar. Deus vai tirar de você o que está te atrapalhando. Você já saiu, você está aqui. E Deus vai tirar de você. E aquelas meninas, elas embebedaram os seus pais. Não sou eu que estou inventando. Olha lá em Gênesis 18, Gênesis 19. Olha aí sua Bíblia, para você não falar assim, ó, esse rapaz está inventando coisa. Não, abre aí, Gênesis 19, 39 ou 38. Gênesis 19, 38, que só vai até 38. A mais nova também teve um filho, e deu-lhe o nome de Ben-Amim. Este é o pai dos Amonitas, o povo de Amon. Vocês acham que de uma relação sexual da filha com o pai, o qual o pai tinha sido embriagado, ia sair boa coisa? Não, saiu os amonitas. Saiu esses amons, que se levantaram contra o povo de Israel. E aí o povo falou, e agora? O que nós vamos fazer? Aí surge uma voz lá do fundo e fala, ei, eu conheço um líder. Quem? Ele está lá em Tobi. Em Tobi. Em Tobi. Mas quem é ele? Jefitá. Aí um fala, filho da prostituta, mas ele também é filho de Gileade. Filho da prostituta, mas ele também é filho de Gileade. Tem pessoas que andam vendo a seu defeito, tem pessoas que andam vendo quem você foi, mas Deus não enxerga assim. Deus fala, ele é meu filho, e você não nasceu para perder. Ele fala assim, tem um moço lá, chamado Jefitá, lá em Tobi.
Aí eles saíram, os anciões daquele lugar, e falaram: vamos atrás dele. E aí Deus começa a mudar a história. Aí Deus começa a mudar o caminho, o percurso da vida. Nós vimos ontem à tarde lá na igreja lá na sede, onde o bispo falava que nós trabalhamos no visível, mas Deus trabalha no invisível. E aí eu vejo essa imagem, pastor. Para aquele povo, ele era filho da prostituta, ele era o menino de rua, ele era o ladrão, ele era o bandido, mas para Deus, ele era Jefté. No invisível existia algo nele. Isso que eu te falo, no visível as pessoas não acreditam em você, no visível você é mera pessoa, no visível você não vai vencer, mas no invisível Deus vai agir. No invisível há mudança, no invisível Deus começa a temperar e fala: o cristiano é o cristiano, o Marco é o Marco, o Tid é o Tid, o Osmair é o Osmair, pode ser quem for, mas é filho meu e ele vai vencer. Eu vou dar a volta por cima, eu vou mudar essa história. E aí as coisas começam a mudar. A coisa começa a mudar. E aí eles chegam diante dele e falam assim: Jefté. Aí, antes disso, saem os anciões. E sabe quem é um dos anciões que está no meio? O irmão dele. O irmão dele, Marco. E aí eu começo a entender o propósito de Deus. Sabe aquela pessoa que tem falado contra você? Sabe aquela pessoa que não tem acreditado em você? Isso aconteceu comigo. Sabe aquela pessoa que chegou a fazer trabalho contra você? Isso também aconteceu comigo. Sabe aquela pessoa que falava: você não vai sair da onde você está, você nunca vai chegar. Aquela pessoa que vai chegar para você e ainda vai falar: me ajuda, eu preciso de você, eu quero você, eu preciso do seu Deus. Olava xereanda, lava canta lá. Isso aconteceu com Jefté. O seu irmão que tinha falado: filho da prostituta, vai embora, chega diante dele e fala: Jefté, eu preciso de você, me ajuda. Olava xaranda, lava canta lá. E aí ele fala assim: mas de mim. Você vai ler a sua Bíblia na sua casa, veja essa história que você chega lá. Ele fala: de mim, de você, mas eu não sou filho da prostituta, mas eu não sou fulano de tal. Aí eles imploram, falam: não, Jefté, nós precisamos de você. Aí ele pega e fala assim: tá bom, vocês precisam de mim, eu vou, mas com uma condição. Eu vou. Irmãos, a partir do momento que Deus colocar no seu coração para você ir, você vá, porque Deus colocou no coração dele, e ele sabia que ele ia vencer, Tom, porque ele falou assim: eu vou, mas a hora que eu vencer, eu vou para Israel, e vou ser líder de vocês lá em Israel. Eu vou ser líder de vocês lá em Israel. Eles não tinham o que fazer e falaram assim: diante do Deus Pai, diante de Deus Todo-Poderoso, nós aceitamos conforme você quer. Sabe o que eu vejo nisso aí? Eles vão ter que aceitar da maneira que você quiser. Vai ser você que vai começar a dar as cartas. Vai ser você que vai colocar, falar assim: agora quem manda aqui sou eu. Agora quem está no poder aqui sou eu. Porque você tem a marca da promessa. Você nasceu para vencer. Aí ele falou: eu vou. Eu vou. Mesmo sendo humilhado, mesmo tendo sido pisado, eu vou. E ele foi, irmãos. Mas olha para você ver como é, que antes dele ir à batalha, se você ler a Bíblia sua, você vai ver, que antes dele ir à batalha, houve um diálogo entre ele e o rei dos Amonitas. Sabe por que disso? Porque os nossos inimigos,
eles sentem o cheiro da derrota. E eles falaram assim, se você ler a sua Bíblia, ele vai falar assim, ó, o rei Amon fala assim, ei, vamos entrar num acordo e vamos terminar isso aqui pacífico, sem problema, sem guerra. Eles também sabem que eles se levantam para ser derrubado, Tide. Eles também sabem que se eles se colocarem diante de um filho de Deus, eles vão levantar para cair. O diabo sabe com quem ele está mexendo, ele sabe com quem ele está lidando. Aí ele falou, vamos terminar em paz, vamos fazer um acordo. Mas não teve acordo, e ele foi para a guerra. Ele foi guerrear. E a minha palavra, a Bíblia fala que ele saiu e ele venceu os amonitas. Irmãos, vocês sabem o que significa isso? Os amonitas nunca tinham perdido uma batalha. Eles estavam igual o Anderson Silva, o Todo-Poderoso. Eu nunca perdi, comigo ninguém pode. Eles estavam assim, mas é que eles não tinham enfrentado um ungido de Deus. Nós aprendemos ontem também na igreja sede, que às vezes nós estamos perdendo pelo grito, irmãos. O Golias, lá o gigante, fazia 40 dias, meu irmão. 40 dias que ele estava lá, ei, quem vai encarar eu? Não tem homem neste lugar aqui. Nós vimos isso ontem. E as pessoas não tinham coragem de enfrentá-lo. Estavam perdendo para o grito. Você também está quieto diante do grito do seu inimigo. Mas hoje você vai colocar uma atitude de fé e falar assim, ei, quem é este circunciso que há de levantar contra mim? Quem é esse que acha que vai me vencer? Quem é esse problema que acha que vai me jogar no chão? Quem é esse problema que vai me derrubar? Eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu sou raça eleita. Eu sou sacerdócio real. Eu faço parte da nação santa. Eu tenho a marca da promessa. E ele enfrentou os amonitas. Ele foi, enfrentou aqueles homens. E ele venceu. E aí, irmão, ele voltou para Israel. Ele voltou para o lugar onde ele tinha sido escorraçado. Ele voltou para o lugar onde ele tinha sido atropelado, despejado. Ele voltou para o lugar onde ele tinha sido humilhado. Ele voltou para as pessoas aonde tinha humilhado ele. E aí eu aprendo mais uma coisa aqui, irmãos. Ele estava em Tobi, pastor Amadeu, mas ele não era de Tobi. Você está no problema, mas você não é deste problema. Você está passando por um momento difícil, mas o momento difícil não é seu. Ele estava em Tobi, mas Tobi não pertencia a ele. Israel pertencia a ele. A vitória te pertence. A mudança te pertence. Você está em Tobi, mas Tobi não te pertence. Israel te pertence. Tobi não é seu. Você está de passagem. Você está passando por luta, mas não vai ficar na luta. Você está passando pelo problema, mas não vai ficar no problema. Você está passando. Você está de visita nessa luta, mas a luta já é vencida. Ele saiu. Tobi sim, Tobi eu estou, mas não é meu lugar. Um tanto que ele fala assim, eu vou sair, mas vou levar os meus comigo. Eu vou ir, mas vou levar os meus comigo. Ele saiu. E aí a hora que ele entra de Israel, meu irmão, talvez ele tenha saído de cabeça baixa, talvez ele tenha saído escondido, com vergonha, fui atropelado, mas a entrada dele é triunfal. Ele entra nos seus cavalos, com sua carruagem, e vai entrando em Israel, e o povo vai aplaudindo ele, e aqueles que atropelaram ele, os irmãos dele, falam assim, ei, ó, meu irmão, tem orgulho dele agora. Ó, meu irmão, tinham atropelado ele, Marcos. Mas falou, meu irmão, sabe aqueles que têm pisado em você? Vão falar assim, meu amigo, pessoa boa. Sabe por quê? Porque a vitória é sua. Eles vão ter que te engolir. A vitória é nossa. E aí ele entra em Israel. Ele entra naquele lugar.
como vitorioso. E agora eu quero falar só com as pessoas. Eu não tenho mensagem para quem já venceu tudo. Eu não trouxe mensagem aqui. Deus não quer falar com quem acha que já é o cimo todo poderoso, quem é rei. Não, Deus quer falar com você que está sendo humilhado. Olha para cá agora. Qual é a sua humilhação? Deus tem mensagem para você agora. Para você que está passando por um momento difícil e acha que não vai passar. Para você que está em Tobi. É com você que Deus quer falar agora. Eu não tenho mensagem para quem já é vitorioso. Sabe o que Deus fala para você? Que você não veio aqui neste lugar à toa. Você não veio perder a sua viagem, o seu tempo hoje neste lugar. Você veio aqui porque você está saindo de Tobi agora. Você está deixando Tobi, você está deixando a humilhação, você está deixando todos aqueles que te pisaram, você está deixando o momento difícil, você está deixando para trás. Tobi nunca mais, agora é Israel, é vitória. Eu não tenho mensagem para outras pessoas, eu já logo já vou terminar. Porque não é no muito falar que as coisas são guardadas, mas é com conteúdo. Quando nós vamos no restaurante, tem aquele pandecão grande assim, né? Você fala, ei, essa comida é mais ou menos, né? Muito. Agora, quando você vai ver lá aquele coisinha pouquinho e tal, é caro. Vai valer, essa coisa é caro, mas é coisa boa. Então a comida hoje para você também é boa. O que Deus tem para você hoje é bom e custou caro, custou o sangue de Jesus na cruz, custou a vida dele, custou caro. Deus tem salvação para a sua casa, Deus tem salvação para a sua família, Deus tem mudança para o seu lar, Deus tem mudança para os seus filhos. É isso que Deus tem para você hoje. Deus tem mudança de vida. Deus tem mudança. Deus não quer te ver mais em Tobi. Deus não quer te ver mais humilhado. Deus não quer te ver mais chorando no seu quarto. Chega de lágrimas. Deus não quer ver essas lágrimas atrancadas no seu quarto mais. Deus não quer ver mais chorando. Deus tem agora Israel para você. Deus tem vitória. E para encerrar essa mensagem, sabe como esse homem terminou a vida dele? A Bíblia fala que ele saiu dali como um filho de uma prostituta, como um menino de rua, Léo. Mas ele terminou a vida dele, morreu como o 9º juiz de Israel. O 9º juiz de Israel. Este é o Deus o qual eu sirvo. E a minha Bíblia fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Ele fez isso com Jefté, imagina o que Ele está querendo fazer com você. Porque eu não estou pregando para Jefté hoje, eu estou pregando para você. Deus está falando conosco. Deus está falando comigo. Não pense em você que Deus fala só com a igreja, não. Deus começou a falar comigo lá na minha casa, a hora que eu estava preparando essa mensagem. Deus começou a falar comigo ontem, sem eu saber que ia estar trazendo essa mensagem hoje. A hora que o pastor Nilton me ligou, eu liguei para ele hoje. Ele falou, Osmar, você consegue estar no culto das 7 para pregar para mim? Eu falei, pastor, eu consigo. Ainda eu brinquei com ele, pastor, eu estava preparado, porque Deus queria falar com você desta maneira hoje. Deus queria falar comigo desta maneira hoje. Tobi nunca mais. Chega de Tobi. A sua vida vai ter mudança. A sua vida vai ter mudança. Se coloque em pé no seu lugar. Se coloque em pé onde você está agora. Porque Deus quer fazer mudança. Deus quer alterar o percurso da vida. Mas andam falando isso, deixa que falem. Eu sei o que Deus vai fazer da sua vida. Eu tenho certeza do que Deus vai fazer na sua vida. Feche os seus olhos agora, no lugar onde você estiver, e crendo neste Deus, comece a orar. Comece a falar com Deus, porque Deus quer mudar o percurso da sua vida.
Osmair, mas está tudo bem, mas o que ele tem é bem maior. A palavra de Deus fala que aquilo que o seu olho não viu, e aquilo que não subiu ao teu coração ainda, é o que Deus tem preparado para você. O que você está pedindo é pouco, Ele tem mais. Ele tem mais. Ele quer você como juiz.